Minutos, nutricionista Isabelle Cláudia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da 95, um prazer estar aqui mais uma segunda-feira com vocês. Vamos falar de alimentos fitoterápicos, o que é que danado significa isso? Do né? Câncer, né? Então, a gente entende, como na outra segunda-feira a gente falou sobre câncer, né, ficaram muitos questionamentos. Hoje eu decidi, como é 1º de novembro, né, a gente entrou aí no mês de combate ao câncer de próstata, um dos mais incidentes aí nos homens. Então eu decidi continuar com o tema e hoje trazendo algo bem polêmico, que é o uso dos fitoterápicos. O que é isso, Isabelle? São plantinhas, são aquelas substâncias naturais, né, que todo mundo gosta de usar, todo mundo indica para o vizinho, é bem aquela terapia do amigo, né, amigo terapia, né? Vai assim, olha, porque eu uso isso, vai ser bom para você. Então, eu trouxe esse tema exatamente no câncer, porque é um tema bem delicado para a gente tratar. Muitas pessoas, a gente vem de uma cultura de uso de muitas ervas, né? De muitas plantas, de muitos chás. E eu queria trazer exatamente esse alerta hoje, que nem toda planta vai ser interessante, nem todo fitoterápico vai ser interessante no uso do paciente em tratamento de câncer, tá? Então, assim, gente, para começar, como eu havia já falado no último programa, em relação ao câncer, a incidência de câncer, mais uma vez, só resumindo, eu falei aqui do uso dos plásticos, acho que todo mundo lembra, né, Marcos? Do uso dos plásticos, aquecer plástico micro-ondas, que causa aí, é um dos potentes causadores de câncer. Falei também do uso de alguns alimentos industrializados, como a mortadela, como a salsicha, que possuem substâncias altamente cancerígenas, né? O corante, existe um corante também que está presente aí em alguns refrigerantes, em alguns alimentos, que ele também virá trazer em potencial, né? Com o seu uso contínuo ao longo prazo, é um potente causador de câncer. Eu esqueci de falar naquele dia sobre o amendoim, não lembro, acho que eu não falei. Gente, o amendoim, ele é um alimento, eu não sei se todo mundo sabe, a gente usa amendoim como oleaginosa, a gente entra no grupo da castanha, mas não é. Ele entra no grupo do feijão, é uma leguminosa, tá? A gente vai aprender isso também. Então, ele é um alimento que, dependendo da sua conservação, ele pode ser altamente prejudicial para nós. Por quê? Dependendo da sua conservação, ele pode produzir fungos, e esses fungos vão liberar aí algumas toxinas que são altamente perigosas para nós, tá? Então, assim, como toda leguminosa, ele vai entrar aí também na questão do armazenamento. Nós temos que ter o maior cuidado em relação a esse armazenamento, tá? Principalmente do amendoim. Por isso, assim, eu me preocupo muito com esse boom do consumo do amendoim hoje em dia, que tudo é amendoim em todo lugar. E não pode ser comida em excesso? Não, a questão, além do excesso, a gente tem que ter a preocupação da qualidade desse amendoim, tá, Marcos? Existem uns amendoins que eles têm um selo, né, de conservação, um selo de, como é que eu posso falar para vocês? Que ele está próprio para consumo, que ele foi bem conservado, que ele está livre de toxinas, tá? Então, assim, a gente precisa ter o cuidado. Esses amendoins que a gente compra, que você compra a granel, por exemplo, está há muito tempo, pode estar há muito tempo lá, exposto, e aí a conservação não está bem segura para consumo, tá bom? Então, ele pode ter, sim, toxinas. Então, a gente tem que ter o maior cuidado nesse consumo, tanto exagerado como sem saber a procedência desse amendoim, tá bom? Então vamos falar agora dos fitoterápicos, Marcos. Vamos lá. E aí a gente tem muitas plantinhas que a gente usa para fazer chá, que a gente acha que são inocentes, né? É aquela história. Ah, mas é só um chazinho de camomila, é só um chazinho de erva doce. Então, existem algumas plantas que elas... Se você me permite, antes Permito. Porque é uma pergunta aqui sobre amendoim, inclusive. Sim, né? permito. A nossa ouvinte pergunta, e a pasta de amendoim pode ser consumida? Então, entra na mesma questão. Eu não estou dizendo que não pode consumir, tá, gente? A gente precisa ter o cuidado de saber se esse produto tem uma boa procedência, se esse produto é seguro, tá? Geralmente, essas pastas, algumas pastas, elas entram num controle de qualidade. Que esse controle de qualidade, ela vai ganhar esse selo, se ela contém ou não, se ela foi bem conservada ou não, tá? Pro amendoim, então, eles vão ter esse selo.
Então é só observar o rótulo vai ter. O rótulo, gente, entendam que a gente precisa ler rótulo. Não tem problema se a gente demora mais no supermercado, porque a gente precisa ler os rótulos, a gente precisa entender. Muitas vezes a gente tem um alimento que lá na frente do rótulo ele está dizendo que não tem açúcar. Mas quando a gente vira a embalagem e vê a lista de ingredientes, contém açúcar, com outros nomes, mas contém açúcar. Né? Então, assim, a gente precisa entender aquele produto que a gente está consumindo. Então, não é que eu esteja dizendo que não pode comer amendoim. Eu estou dizendo que a gente precisa ter cuidado no amendoim que a gente compra, na qualidade do amendoim que a gente compra, tá? E quanto às pastas de amendoim, como elas são vendidas em potinhos, muitas vezes, ela tem um controle maior de qualidade, tá? Então, continuando em relação às ervas e o câncer, né? No tratamento do câncer, a gente tem, gente, um receptor aí no nosso corpo para essas drogas, para quimioterapia, né? Para todo esse tratamento que se é realizado no câncer. Só que existem algumas ervas que usam, né, desse mesmo receptor, ou competindo, diminuindo aí a eficácia da droga, ou potencializando a eficácia dessa droga, né? E trazendo aí muito mais efeito colateral. E algumas outras drogas potencializam os efeitos colaterais. Outras drogas não, perdão, outros fitoterápicos. Então, o que é que eu queria trazer de alerta para vocês? Que tenham cuidado quando vocês escolherem, tipo, um chazinho inocente de camomila, tá? Por quê? Não que eu esteja proibindo, gente. Né? Em alguns estudos, ele sinaliza que um tipo de quimioterápico, ele vai agir, né? Isso aí tem que ser realmente o nutricionista treinado para que observe qual é a droga que esse paciente está tomando. A droga, quando eu falo, gente, é o quimioterápico, né? O paciente com câncer, a gente tem que saber qual o quimioterápico que ele está tomando para que a gente possa orientar quais ervas estão liberadas para determinadas situações, tá bom? Então, assim, a camomila, para um tipo de droga, de quimioterápico, ela age, né? Contrário, ela potencializa aí os efeitos colaterais e diminui o efeito da droga, certo? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para saber exatamente o que a gente vai tomar. O alho, né? O alho a gente sabe que a gente usa para muitas funções, né? Todo mundo faz. O alho é interessante para questões... Todo mundo fala bem, né? O alho é muito interessante para algumas questões de hipercolesterolemia, né? Hipertensivas. Então, a gente usa muito o alho como terapia também, algumas substâncias do alho como terapia. Mas em algumas situações, dois tipos de quimioterápicos, eles entram, né? Eles têm essa ação também conjunta com o alho, potencializando aí. Aí você vai dizer, Isabelle, ele vai potencializar o efeito do medicamento, do quimioterápico, né? Olha que negócio interessante, ele vai ajudar a potencializar. Mas aí a gente tem que frear, porque a gente tem que entender, gente, que a quimioterapia eles já usam uma dosagem muito elevada. E se a gente potencializar através do consumo de alho de forma terapêutica, que é diferente de você estar lá só colocando na comidinha, né? É totalmente diferente, tá, gente? É de forma terapêutica. E aí a gente vai estar potencializando algo que já é potencializado. Então, assim, a gente também tem que ter muito cuidado. Eu vejo que tem pessoas que consomem, assim, dois, três dentes de alho no dia. Então, isso é um tratamento, é uma forma terapêutica de usar alho. Diferente de você só cortar lá na sua panelinha como refogado, tá? E eu queria deixar aqui que uma proibição em relação à erva de São João, tá? Ela é a número 1 aí no tratamento oncológico. Nós não prescrevemos, nutricionista de prescrição médica, e é a erva, né, que mais traz efeitos colaterais, que mais traz exacerbação de sintomas e que mais compete com quimioterápico atrapalhando sua ação, tá? Então, a erva de São João, nesse caso, em pacientes oncológicos, ela não é usada independente do tipo de tratamento que está fazendo, tá? Então, a erva de São João, ela precisa ser eliminada, tá? Tem pergunta já, Marcos? Sim. Ouvi pergunta. Isabelle, se o uso diário de farinha de timburos terrestre? Tríbulos terrestre, é uma marca peruana, né?
diariamente ajuda a combater o câncer e você recomenda, né? Um abraço aí para a turma do Posto Gargalheiras. E aí? Quem foi que perguntou? Botou apenas o pessoal do Posto Gargalheiras. Um abraço aí para vocês. Então, gente, o que é que eu queria que vocês entendessem? Em relação a Tribulus terrestres, ela tem algumas ações específicas, né? Creio que essa pessoa toma muito para a questão hormonal também, né? Para meio que modulação. Tem algumas outras funções também energéticas. Então, assim, e tem essa questão que a gente diz assim, prevenção do câncer. O que é que eu queria que vocês entendessem? Que prevenção do câncer vai muito além da gente só consumir diariamente, por exemplo, Tribulus terrestres, uma cúrcuma, tá? Vai muito mais além do que isso. Ela vem ao encontro de todo o ambiente que a gente está inserido. Se a gente faz atividade física, se nós consumimos alimentos industrializados, né, ultraprocessados em excesso, se a gente tem aí um uso de plásticos absurdos no nosso dia a dia, se a gente tem também a questão, né, do consumo de aditivos, de aditivos alimentares, alimentos com muito agrotóxicos, então é todo um contexto que a gente precisa. Não sei se eu cheguei a falar aqui uma vez que eu gosto muito de dizer que a gente vive, nossa vida é como que a gente estiver sentado numa cadeira. A cadeira tem 4 perninhas. Então, essas 4 perninhas, uma é a alimentação, outra é a atividade física, outra é a questão emocional e outra é o sono. Então, se a gente quebra uma dessas pernas, se a gente não dorme bem, a gente troca o dia pela noite, vai dormir de madrugada, a gente vai tentar ficar se segurando na cadeira, não é verdade? Porque ela não vai ficar, a gente vai tentar ficar se equilibrando. E se a gente quebra outra porção dessa, como falta de atividade física, então a gente vai cair, tá? Então a gente está propenso a desenvolver qualquer doença que seja, em qualquer âmbito. Então, assim, dependendo do que a nossa hereditariedade ela esteja predisposta a trazer, certo? Então, assim, é muito bem-vindo o uso de alguns alimentos que tragam substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias. Isso é um ponto super positivo. Mas a gente também precisa equilibrar as outras partes. Mas a Tribulus é bem interessante. Não é indicada para todas as pessoas, tá? Que isso fique claro. Mas a gente precisa também ter o resto do contexto. Outra pergunta, como uma anemia pode virar câncer? E qual o tratamento para anemia e falta de vitamina D na nutrição? Então, aí são 2 coisas que precisam, né, diferentes, mas não vejo a associação assim direta, mas a gente precisa cuidar da anemia, por quê? Porque ele traz, né, essas células, como é que eu posso dizer, elas carregam oxigênio para o nosso corpo e fazem diversas outras funções. Mas assim, como é que a gente pode tratar a anemia que ela falou? Com a vitamina... e o tratamento para anemia e falta de vitamina D na nutrição. Vitamina D? Sim. Então vamos lá. A questão da anemia também, gente, é todo um contexto que a gente precisa avaliar, tá? A gente entende que para a gente chegar a formar essa célula, né, para a gente chegar à formação de hemoglobina, a gente não precisa só de ferro. A gente precisa de outros e outros inúmeros nutrientes. E aí entram numa cascata várias vitaminas e minerais. Então, a gente precisa trazer para esse paciente, né? A gente tem que tentar suprir a necessidade nutricional desse paciente através da alimentação. É o primeiro ponto, né? Como nutricionista, a gente preza muito pela questão da alimentação. Mas em caso de necessidade, a gente precisa sim suplementar. E eu também não sou aquela que diz assim, não, eu não suplemento. Sim, eu suplemento, né, dentro da nutrição, quando se existe a necessidade, se aquele organismo está necessitado disso. Então, assim, a gente precisa trazer uma alimentação completa, rica em nutrientes, vitaminas, minerais, para que a gente possa suprir essa deficiência que esse paciente tem. E em relação à vitamina D, gente, a melhor fonte que a gente tem de vitamina D é o sol, tá? A melhor fonte. A melhor fonte para a gente trazer, claro que a gente não vai ter a vitamina D ativa, né? A gente passa por um processo dentro do nosso organismo para ativar essa vitamina D. Que aí a gente também precisa de outros nutrientes que aí vão vir da alimentação. Então, tem alguns alimentos, só concluindo, Marcos, tem alguns alimentos, principalmente os peixes, algumas oleaginosas, que elas têm uma quantidade pequena de vitamina D, mas a melhor fonte mesmo é aí a luz solar.
Ouvinte pergunta, colocando chá de hibisco de moilo e tomando em jejum, serve para emagrecer? Quem pergunta é a Lenise. Então, a gente já fez um programa sobre chás, né? Lembra, Marcos? É bem polêmico. Mas ela quer saber rendeu vários programas. Se o chá de hibisco de moilo e tomando em jejum. Então, o que é que a gente precisa entender para fazer chá? Na verdade, chá, não sei se vocês já observaram nas caixinhas. Quando a gente vai comprar chá, tem assim, nas caixinhas eles vêm chá verde, chá preto, né? E as outras ervas vêm como? Só erva doce, camomila, né? Não vem como chá. Por quê? Chá só são esses, tá? Que são oriundos de uma plantinha específica, que origina o chá preto, o chá verde, o chá branco, tá? Dependendo do tempo de colheita, certo? Que a gente chama Camellia sinensis. Aí a gente vai tirando dependendo da colheita. E oxidação, enfim, aí a folha muda. E aí a gente tem essas outras ervas que a gente precisa do preparo, que a gente chama de infusão ou decocção, que a gente vai fazer, que eu expliquei. Quando for folha e flor, a gente precisa fazer infusão. Você ferve a água, desliga. Antes de ferver, na verdade, você desliga, coloca a ervinha, a folha ou a flor, no caso aí do que ela falou, sua erva doce, camomila, aí você coloca na xícara, coloca a água, tampa e faz uma infusão aí de 5 a 10 minutos, certo? Se for a folha seca, precisa de menos tempo, 5 minutos. Se for a folha natural, como a gente diz, in natura, fresquinha, aí 10 minutos. Ela vai precisar de mais tempo para liberar. Se for casca, né? Se a gente usar casca, se a gente usar raiz, como no caso tipo cúrcuma, a gente vai ferver, tá bom? Ferve aí, quando levantar a fervura, deixa uns 5, 10 minutos, desliga o fogo e espera esfriar para tomar. Lembrando, não tomem chá muito quente, gente. Existe uma teoria aí chinesa que eles tomam chá na temperatura que sua mão consegue segurar a xícara. Não é a asa da xícara, é a xícara. Então, se sua mão conseguir segurar a xícara naquela temperatura que ela suportar a temperatura da xícara, então aí você pode consumir, que é a temperatura ideal, que não vai fazer dar um choque com o seu organismo. Então, assim, não é que você vai deixar de molho. Todo chá, no máximo, você pode deixar 24 horas dentro da geladeira. No máximo, tá? E não é a questão de molho, é a forma correta de fazer o chá. Depois ele perde a eficácia? Sim, perde sim, porque são muito voláteis essas substâncias benéficas do chá. Como eu só gosto de chá de erva doce não faz mal ninguém, né? Só é na infusão. Isabelle, verdura com creme de leite e maionese pode ser consumida por quantos dias na geladeira? Gente, eu pensei que ela ia me perguntar se podia comer todo dia, eu já estava nervosa aqui. Então, essa questão de conservação dos alimentos é até uma ótima dica para a gente trazer no programa, que eu gosto muito de falar sobre isso, como você pode armazenar, como você pode congelar, quantos dias ficam alimentos preparados na geladeira. Então, assim, tudo que você tiver maionese, tudo, você não vai deixar mais de 24 horas. A Isabelle, eu vou estragar tudo, vai. Porque ele já vai estar estragado. Vou jogar tudo fora, vai, porque já vai estar estragado. Então, assim, 24 horas não pode passar. Outro alimento que a gente também não pode deixar passar de 24 horas são os peixes já prontos para consumo, tá? Então, se você fez um peixe para almoço, guardou na geladeira, não pode passar de 24 horas. Da mesma forma, tudo que tiver maionese ou creme de leite, se estiver armazenado na geladeira, 24 horas. E se estiver fora da geladeira, a partir de 3 horas ele já começa a contaminar, tá? Então, a gente também tem que ter esse alerta, né? Dependendo de como ele está armazenado. Ok, tem mais pergunta aqui chegando. Essa aqui, Geraldinho, vamos lá então, trazer aqui para colocar no ar, no nosso WhatsApp 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia para a nutricionista Isabelle. Gostaria de saber para quem é diabético se pode consumir o chá da espinheira santa. Olha o chá aí voltando. Adoro. Gente, espinheira santa é eu acho que todo mundo já me acha, quem é paciente meu, assim, que tem problemas gástricos, né, gastrointestinal, ele já me acha com cara de espinheira santa. Porque eu adoro, é uma das ervas que eu mais gosto, assim, de orientar. Porque ela age muito como uma medicação que se usa muito
em pacientes com gastrite, né? Ela tem a ação de baixar um pouquinho essa acidez do estômago e agir, além do mais, né? Repondo mucosa gastrointestinal, né? Que você tá lá com algumas irritações gástricas, então ela vai repor essa mucosa e, além do mais, ela vai baixar a inflamação que acontece nesses casos. Então, assim, eu gosto muito, eu até brinco de que a gente é o efeito instantâneo, né? Você tá com dor, você vai... Toma um chazinho de espinheira santa e você tem uma melhora bem significativa. E quanto à sua resposta, sim, pode sim, não há problema. Agora, como tudo na vida, gente, a gente precisa ter controle de quantidade de consumo, né? Não é exagerar demais na quantidade do consumo, porque tudo na vida, né, demais é veneno, como a gente fala. E agora, assim, para o diabetes, para fazer controle aí também de glicemia, eu gosto muito da canela. Tá? Então, o chazinho de canela, ele faz aí modulação de glicemia de forma bem interessante. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, gente de Deus. E o capim santo e o hortelã miúdo? Capim santo e hortelã miúdo. No caso, para o câncer, então, no caso do câncer, tem estudo sobre hortelã. Se eu não me engano, hortelã-pimenta, que ele fala que a hortelã baixa o efeito, diminui o efeito, no caso da pimenta, né? Hortelã-pimenta. Diminui o efeito do quimioterápico e eleva os efeitos colaterais, no caso do câncer. Então, aí a gente realmente tem essa cautela, mas não são todos os quimioterápicos, tá? São alguns específicos. Então, a gente tem que ter também essa cautela no uso, tá? E qual foi o outro? Capim santo? Capim santo o capim santo não... E o hortelã? Não achei estudo. O hortelã eu falei, capim santo não achei estudo. Então, assim, quando a gente diz assim, gente, eu não acho estudo, não é que assim, não tem problema. É porque ainda não tem estudos conclusivos em relação a isso. Por exemplo, tem muitos estudos conclusivos em relação ao quê? Gengibre, que é bem interessante no uso. A gente usa muito na questão de náuseas, né? Que são alguns efeitos colaterais que são causados aí pelo tratamento. Náuseas, vômitos, e a gente usa muito o gengibre, tá? Como uma erva aí para fazer esse controle. E a cúrcuma também é uma das ervas, né? Erva não, que ela é também uma raiz, né? E ela vai entrar aí como um auxiliar no tratamento pelos seus potentes efeitos antioxidantes e auxílio no tratamento do quimioterápico, tá certo? Okay. E a graviola? Eu já ouvi falar que... Graviola, tem o boom da graviola, né? A folha, né? Teve uma época que quando saiu essa história da graviola, todo mundo só queria fazer uso de graviola. Era chá de folha de graviola. Comia a graviola, tomava iogurte de graviola. Na época saiu até, lançaram um iogurte de graviola. Lembro demais. Então, assim, é fato, sim, que a graviola possui substâncias anticancerígenas, assim como outros alimentos também possuem, tá? Mas ela é bem interessante porque ela também entra na questão de modular de forma positiva também a nossa questão da genética. Mas não é o consumo em excesso, tá? É um consumo controlado. É você inserir na sua alimentação igual você insere outros alimentos, tá? De forma positiva. Posso fazer o chá? Sim. Tá? Agora no tratamento já é outra coisa. Isso aí é uma forma de prevenção também, tá? Ok, então. Isabelle, obrigado pela sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Aqui em Caicó, vocês me encontram na Galeria Malvina, né? Que fica em frente à Prefeitura Municipal. E o telefone para contato é 9604-0655, tá? E o Instagram? Meu Instagram é nutricionista.isabelle, tá? Às vezes eu dou dicas, eu sumi essa semana passada por alguns problemas pessoais, mas assim, eu vou tentar aparecer mais, tá, gente? É porque o tempo fica corrido mesmo. E agradeço a todos vocês que nos ouvem, certo? E queria só dizer para vocês, como deixar como mensagem final. A gente acredita muito, né, que ervas são milagrosas. Agora sim, gente, tenham cuidado. Porque quando a gente tem um diagnóstico como esse, a gente procura qualquer coisa, se agarrar em qualquer coisa, para que para que a gente possa trazer a cura. Mas vocês tenham cautela, porque a gente pode remediar isso aí, né? Ao invés de você estar trazendo um benefício, você está bloqueando a ação daquela medicação que está sendo dada a você. Muitas vezes o médico fica aumentando, potencializando ainda mais a ação, aumentando a quantidade, sem saber que você faz uso de alguma erva que está
atrapalhando. Então, outro ponto que eu queria pedir, sempre referenciem ao profissional que lhe atende na oncologia, que vocês fazem uso de determinados chás para que eles possam orientar de forma correta, tá certo? Então, gente, muito obrigada, viu? Muito bem, 7h39, nutricionista Isabelle Cláudia volta na próxima segunda-feira aqui no nosso Panorama 95. Abraçar aqui o nosso amigo Chico, aí do Bela Vista, né, que hoje mora em São José do Seridó. Está ouvindo aqui o nosso programa ao lado de sua esposa Francisca, mãe de Nilmara, aí em São José do Seridó. Grande Chico, aquele abraço, obrigado aí pela audiência todas as manhãs do nosso Panorama 95. Voltando aqui a falarmos do encontro dos negros do Seridó, do Rosário do Seridó, quem também foi uma das palestrantes do evento de ontem foi a professora Julie Cavinac, ela que é professora do programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFRN e coordenadora do projeto Museu Troncos, Ramos e Raízes, e começou com a reportagem do Sistema Rural de Comunicação. Eu cheguei ontem, né, vi a missa, a procissão, eu achei a festa muito bonita, muito animada, não sei se é porque tinha muita gente que estava querendo, estava precisando de fazer festa, mas eu vi anteriormente, né, a Irmandade está mais consolidada, está mais organizada, a igreja está linda, né, e a população participando. Então, eu acho que a gente tem que celebrar esse momento e a tendência é crescer, né, que é uma união de todas as Irmandades do Seridó. A senhora apresentou hoje aqui no evento um livro, né, que conta um pouco dessa história aí. O que é que conta, o que é que traz esse material? Então, é um material que foi elaborado em parceria com o Iraquitão Macedo, né, e o professor... Então, foi elaborado em parceria com o professor Iraquitão de Macedo e o José Cleuto Nascimento, que é arquiteto e que fez a ilustração do guia. Esse guia tem como proposta reunir informações sobre a presença afrodescendente do Seridó, tanto que pode servir para uma pessoa que quer fazer turismo na região, quer conhecer um pouquinho mais sobre a presença africana no Seridó, ou então pode servir como material didático para as escolas, né? Então é uma linguagem simples, né? Tem algumas informações